tudo bem? Eu sou Alex Tavares e estou chegando mais uma vez para dar o pontapé inicial de mais uma produção, seja em vídeo ou em som, no nosso podcast, com foco absoluto nas ciências da saúde. E hoje a gente vai abordar a dimensão da psicologia articulada com eventos de migração, né? Desalojamento cultural, esse processo onde os sujeitos que mudam de cultura acabam desenvolvendo algum grau de desconforto, algum grau de sofrimento. A gente está em contato direto com a psicóloga, a colega Raquel Carvalho Hursten, lá em Brasília, psicóloga brasileira que tem uma larga experiência de viver em vários países e também uma vida acadêmica intensa, pesquisando, estudando e auxiliando pessoas que enfrentam dificuldades nesse processo de mudança cultural. E hoje a gente vai gerar conteúdo com base na ciência, principalmente na psicologia, para auxiliar as crianças e adolescentes que estão vivendo a mudança cultural, desalojamento cultural e principalmente informações de que recursos, que elementos os cuidadores, o pai, a mãe ou qualquer pessoa que esteja em contato com essas crianças e adolescentes podem colocar na sua bagagem, seja psicológica ou até bagagem física, que tipo de recursos essas pessoas podem colocar à disposição dessas crianças e adolescentes. Então, eu tenho certeza que será um tipo de conteúdo extremamente útil e talvez inédito, seja aqui no canal de vídeo e também no canal de podcast. Eu, pelo menos, nunca vi esse tipo de conteúdo em outras mídias. Então, muita atenção. Raquel, contigo. Então tá, gente, mais uma vez vamos conectar lá com a psicóloga Raquel, direto da Universidade de Brasília, pesquisadora do universo do desalojamento cultural. E hoje ela vai colaborar com a gente mais uma vez, utilizando toda a sua pesquisa na área transcultural, cultural, antropologia, psicologia e afins. Então, Raquel, o que tu tem para dizer para a gente hoje com aquela ideia de botar uma luz, um foco, botar a lupa sobre orientações às pessoas, aos cuidadores, aos pais ou aos cuidadores que terão de viver junto com os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus tutelados, enfim, a situação de deslocamento, de mudança de cultura, mudança de país. Como é que a gente pode ajudar essas crianças que estão já vivendo ou irão viver esse tipo de situação? Eu acho que, primeiro, quando a gente fala sobre crianças e mudanças culturais, a fase da infância é onde a gente faz toda a construção da nossa identidade cultural, é onde a gente aprende como é que funciona uma cultura de forma inconsciente, consciente, implícita, explícita, e a gente, basicamente, assim, começa a entender as normas de convivência, que são específicas para uma cultura ou outra. Quando a gente vai morar em outra cultura, essas normas podem mudar. Então, eu posso falar, por exemplo, na minha experiência, crescendo a primeira parte da minha infância no Brasil, mas a parte da adolescência eu cresci no Equador, onde a gente, na adolescência, a gente começa a aprender como namorar, como conversar com o sexo oposto. Então, as minhas regras de convivência, de como é que funciona esse cenário de saídas, de namoro, é uma coisa muito latino-americana, muito equatoriana. E aí, chegando nos Estados Unidos, aqui no Brasil, para mim, eu não entendo muito bem. Então, são umas coisas que a gente tem que ver que fase de desenvolvimento a criança está quando ela mora fora, porque ela também vai incorporar alguns elementos daquela cultura naquela fase de desenvolvimento. Eu acho que é importante para os pais primeiro entenderem isso, mas também algumas dicas, de terem um pouco de paciência ou entendimento de que, às vezes, o que eles fazem, como eles entendem a cultura não é como a gente porque a gente, como adulto, tem outra construção como é que se navega uma cultura.
né? Eu acho que para os pais que vão se mudar, né, e tem filhos que vão junto, eu acho que uma das coisas que criança, né, dentro de mudanças ou não, precisa muita rotina, né? Quanto mais rotina a gente puder, isso cria um senso de estabilidade, de segurança na criança. Então, mesmo em coisas pequenas, de repente, você tem uma rotina de colocar uma criança para dormir, né, contar um livrinho, tomar um banho, contar um livro, ler um livro antes de dormir. Talvez tenha alguns livros que você tenha que colocar na mala para continuar essa rotina. Né? Ou seja, tu está dizendo assim no seguinte sentido. Primeiro, o cuidador, ou o pai ou a mãe, ele deve prestar atenção na fase em que o sujeito que ele está cuidando está. É uma criança, Exato. é um adolescente, vai Adolescente. diferenciar um pouco a questão, né? Mas o primeiro, ponto um seria esse. Ponto dois é tentar transportar uma rotina benéfica da sua cultura para a nova cultura. No caso da Para nova criança, cultura. poderia ter esse hábito, então, da leitura, né, da indução do sono, do afeto antes de dormir, para gerar um aconchego. Ótimo. Porque uma das coisas que acontece quando uma família nuclear né, se muda, ela também fica longe de muitas estruturas culturais que são pilares, né? Então a criança acaba que o suporte que ela tem naquela cultura, o primeiro suporte que ela vai ter é a família, porque ela não tem como socorrer para tios, tias, avós, né, toda aquela outra rede de sistemas, rede de apoio que ela teria no país de origem. Então, os pais realmente precisam ser essa rede e o máximo que eles puderem ser uma rede estável para proporcionar uma segurança. Agora, as famílias significa que só porque você vai, né, você leva um livrinho e lê e tem essas rotinas vão mudando. E, de repente, morando em outro país, você também começa a ter outras atividades que começam a se incorporar dentro do ambiente familiar. Que aí você está criando o seu ambiente único, a sua cultura familiar própria. É claro, ou seja, tu tenta transportar alguns elementos da tua cultura, mas sabendo que esses elementos eles vão sofrer de alguma maneira uma interferência, né, da nova cultura, seja interferência positiva ou negativa, mas a gente vai sempre construindo a nossa cultura, né, interna na relação com a cultura externa também, né? Ótimo. E que mais? Que mais que te surge assim? Tem uma questão específica, a gente falou agora das crianças, né? Dessa ideia do livro. Agora a gente tem até livro digital, dá para andar com uma biblioteca no bolso, né? Num dispositivo pequenininho assim a gente tem um universo. Nesse sentido é muito bom, né? Mas na questão dos... Diga. Porque eu acho que é interessante essa questão digital, porque hoje em dia, muito diferente de quando eu era criança, apesar que não era tão... A gente tem Skype, a gente agora tem congresso online, né? É um mundo que a gente tem acesso a as pessoas que estão longe um pouco mais fácil esse acesso. Então, tem pesquisas, a gente ainda está uma grande incógnita se continuar com essas redes é uma coisa que dá apoio ou se faz com que a pessoa fique um pouco congelada e não se entregue totalmente à nova cultura também. Sim, esse elemento assim, o sujeito fica isolado no contato via internet com a sua cultura de origem e não consegue, né, estabelecer nova comunicação cultural no contexto presente físico. É bem interessante essa pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente saudade de alguém, a gente pode ligar para eles. Claro. E isso é uma coisa muito boa. Mas o resultado dessas pesquisas ainda é uma incógnita. Elas estão em andamento aqui no Brasil mesmo, esse tipo de pesquisa que relaciona cultura com o universo virtual e conexão virtual. Isso entra dentro de pesquisa transnacional, né? As famílias que têm transnacionais. Mas na área de sociologia, os estudos assim são mais na área da sociologia. Perfeito. E agora, assim, para encerrar a nossa conversa de hoje, pegando um pouquinho dos adolescentes, né? Já que tu também foi uma adolescente em trânsito, né? O que a gente pode dar, assim, porque muito provavelmente
há sujeitos adolescentes que vão encarar uma viagem daqui a pouco e estão nos assistindo agora, ou então os pais desses sujeitos adolescentes, né? Que o adolescente, né, pode levar na sua mala ou no seu celular, né, para lidar com essa situação de, né, enfrentar uma nova cultura aí por mais de 3, 6 meses, 12 meses ou mais. Eu acho que vale também a ideia de fechar as coisas bem antes de se mudar. Eu acho que, especialmente com criança e adolescentes, a gente às vezes, eu não quero, né, eu briguei com minha amiga, não vou falar mais com ela porque vou me mudar do mesmo jeito, para que eu vou resolver aquele problema. Mas eu acho que o meu conselho para adolescentes é não deixe essas relações ficarem abertas. Tenta fechar elas antes de ir embora. Uhum. E pense com carinho e a importância de quem que vai ser as suas novas amizades no novo lugar onde você vai viver. Porque quem vai ser essas novas amizades também vão ser como se fossem uns óculos que você coloca para essa nova cultura. Então, quem que vai te introduzir né, os aspectos culturais desse lugar? Vão ser positivos. Eles têm uma visão positiva, negativa. Eu acho que é importante a gente escolher com nossos amigos com cautela, porque se a gente pega uma pessoa que tem uma visão muito negativa de onde eles moram, a gente pode acabar tendo uma visão negativa e a experiência pode não ser tão benéfica, tão positiva. Não, maravilha. Dicas importantíssimas, então, direto dessa psicóloga aí que, né, pesquisa do ponto de vista científico, viveu na prática a situação, né, de né, circular por vários países e pretende ainda circular muito aí, vai conseguir ficar até o final, pelo menos, do teu pós-doutorado em Brasília ou já está com um pezinho lá em outro país? Não, eu acho que por uns bons anos vou ficar por aqui. Eu estou muito contente fazendo um pós-doc, entrando também na área onde eu posso trabalhar. Atualmente eu estou com alguns projetos em trabalhar com migrantes, com refugiados aqui em Brasília. Então, eu sinto que a minha experiência é muito útil aqui. Vou ficar por uns anos, sim. Que bom. Eu vou deixar aqui na descrição da nossa produção, então, um meio de contato contigo, das pessoas que, enfim, quiserem evoluir na temática, né? Aí, então, te prepara para entrar, né? com novos contatos virtuais e presenciais também. Eles são todos bem-vindos. Tá bom. Então, Raquel, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso canal e mantemos contato, então. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada pelo convite. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. E essa foi a psicóloga Raquel Carvalho Hurstin, lá direto de Brasília, né, abordando, dando dicas incríveis para as crianças e para os adolescentes que estão vivendo uma situação de desconforto, de desalojamento cultural, ou então também, né, a estratégia pode ser não curativa, mas preventiva, né? Preparar as nossas crianças e adolescentes para viver essa mudança de cultura. Então, né, se de alguma maneira esse conteúdo é interessante para ti, coloca aqui na descrição dessa produção, na descrição, não, lá nas manifestações, coloca o tipo de reflexão que surgiu, que tipo de dica tu já utilizou e tu pode compartilhar com a gente no cuidado aí com as crianças e com os adolescentes que tu tem contato. Que tipo de recurso funcionou na tua história de vida para lidar com essa perspectiva de mudança cultural, tá bom? Se gostou desse tipo de produção, lembre que a Raquel estará no primeiro comentário junto comigo e com vários outros profissionais da área da saúde. É só tu acessar comental.com para pegar o teu passaporte de acesso gratuito a esse importante evento que vai acontecer agora já em outubro, tá? Então aguarde mais contato com a gente lá no Comental, endereço comental.com. Comental.com. Se gostou do conteúdo também, assina o canal, assim tu recebe o aviso automático da nossa nova publicação. E na descrição fica a forma de contato lá com a psicóloga Raquel, direto de Brasília, com foco na psicologia, no cuidado com as pessoas que vivem mudança de cultura. Até uma próxima produção. Tchau!